Ouça agora o seu Comigo Cast. Olá, hoje é quinta-feira, são 17 horas e está no ar mais um episódio do Comigo Cast, o seu podcast da Cooperativa Comigo. Obrigado pela sua companhia. O episódio de hoje a gente vai começar a falar sobre a safra 2023-2024. O início do plantio já começou, já foi liberado aí e nada mais importante do que falar sobre esse início, que é sempre muito complicado em questão de saber os momentos certos, saber o que fazer. Afinal, é no plantio que tudo vai se desenvolver a partir dali durante a safra como um todo. E para isso a gente recebe no estúdio da Comigo o Beckenbauer Ferreira, coordenador técnico comercial da Comigo. Obrigado pela presença, viu, Beck? Muito bem-vindo. Olá, Pedro, muito obrigado. É sempre bom estar contribuindo com o nosso cooperado. Uns assuntos relevantes, como você mencionou, o plantio é o início de tudo, é onde tem que ter um máximo de atenção, que é o que irá ditar a regra agora para atingir as máximas produtividades. É isso aí. Inclusive, Beck, meio corrido para você vir gravar com a gente, tá meio a correria acontecendo aí nas unidades, né? Como é que tá? Realmente o plantio ele é um pouco estressante para o produtor, né? Todo ano a gente sente um estresse por parte do produtor, por parte da equipe agronômica. Ainda mais falando nesse ano, né, que a gente está passando por um período aí de alguns veranicos. Não posso falar um veranico, mas chuvas muito esparsas, volume inferiores ao que a gente estava prevendo, mas já foi até notificado no podcast passado pelo professor Gilmar, que foi muito bem na sua explanação, nas suas explicações, onde realmente a gente está verificando isso no campo. Volumes mais baixos, bastante regionalizados. Nós temos regiões hoje que nós já estamos com 60% de plantio, nós já temos regiões que têm 0 de plantio, porque realmente as condições de umidade não são favoráveis para a implantação da cultura. E temos regiões que, no caso, essas regiões que já estão com 60%, são geralmente regiões com um nível de a elevação mais acentuada, que são regiões com acima de 700 metros, 800 metros, até 1.000 metros. E mesmo nessas regiões ainda tem algumas regiões que não estão com uma pluviometria boa, a umidade no solo ainda baixa. Exemplo bem claro, assim, a gente tem regiões que no mesmo local a gente tem um volume de chuva de 30 a 40 milímetros, 5, 6 quilômetros para frente a gente tem 4, 5 milímetros. Então tá dificultando até o plantio em algumas regiões, algumas fazendas que tem regiões mais expressivas, estão dificultando até a semeadura dessas áreas, porque tem regiões locais que chovem bem e outros não. Então é preciso que o produtor tenha muita atenção aí para saber o índice correto de umidade do solo para ele poder plantar, né? Como que isso interfere aí no plantio? Sim, Pedro. A gente sempre fala que a gente tem que estar de 80 a 100 milímetros acumulados, né? Porque esses 80 milímetros, de 80 a 100 milímetros acumulados, dará uma condição de germinação para a semente. Que vai dar uma planta, uma formação de uma planta mais saudável, sem percas de energia e não irá afetar na produtividade no futuro. O produtor tem que estar bem atento, porque uma vez uma cultura implantada com baixa umidade, tende a tendência de você ter a diminuição de stand, consequentemente a população reduzirá, consequentemente pode haver alguma perca de produtividade futura. Então a gente pede muita atenção nesses momentos, né, que são os momentos que o estresse está ali, a ansiedade de estar implantando a cultura o mais rápido possível, pensando até muitas das vezes na segunda safra, esquecendo da primeira safra, que é a mais importante para ele, e isso pode acontecer que ele pode ter alguma perca, né, algum replantio, alguma perca de produtividade. E sem falar que nós estamos, além de a gente estar com a quantidade de chuva mais baixa, assim, tanto em volume como em área, a gente também estamos com uma temperatura bastante elevadas, né? Então, assim, aquelas pessoas que já plantaram, se plantarem em solo, a gente fala nu, sem nenhuma cobertura, ainda pode ocorrer ainda, mesmo a planta germinando, ainda pode ocorrer a chamada escaldadura, né? Então a gente também perde o stand de plantas e, consequentemente, perde produtividade. E isso não foi até curioso, né, Beck, que as chuvas chegaram um pouquinho mais cedo ali, em pequeno volume em alguns locais, e muitos produtores já resolveram plantar por ali. Mas o recomendado mesmo é esperar, então, essa quantidade certa da umidade e também ter uma cobertura do solo, ter deixado isso daí uma palhada, alguma coisa nesse sentido, né? Sim, o plantio ele tem que ser bastante planejado, né? Hoje, o nosso produtor rural, o nosso cooperado, está bem expert nessas ações, aguardando sempre o volume adequado. Realmente, algumas regiões foram
beneficiadas com algumas chuvas, né, iniciais aí. Em agosto, por exemplo, não era normal, teve algumas chuvas em agosto, em algumas regiões. Setembro já foi bem menos e agora no início de outubro começou a ter alguns volumes expressivos. Sempre é bom, né, a gente começar nos talhões que já tem uma palhada melhor, que a gente consegue guardar mais, vamos falar um termo mais, guardar mais umidade ou reter mais umidade, né, para que ele não tenha problema de perca de produção e nem de germinação, má germinação por parte das sementes. Para o produtor que também está fazendo a fertilidade do solo, é bom ele ter essa atenção, até pela utilização dos fertilizantes corretos em relação à chuva, para ter essa preparação toda certa também, né? Sim, toda a parte operacional, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? O fertilizante, por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado em áreas que pode pegar fogo, né? Aí a gente tem uma perca de alguns nutrientes, não todos, lógico, mas alguns nutrientes a gente tem perca, então o produtor tem que também estar atento a isso. Já passamos um pouco dessa fase, né? Devido a algumas regiões já ter alguma chuva, mas também temos regiões hoje, na área de atuação da Comigo, que tem regiões que até agora choveu 20 milímetros nos últimos 3 meses. Então, assim, ainda está bem abaixo do volume de que já era esperado. Mas volto a frisar, já várias palestras, como foi mencionado no podcast passado, realmente vai ser um ano temeroso devido à quantidade de chuva ser menor e bastante reduzida. O período vai ser curto. Então, assim, a gente tem que ficar atento, né, no plantio, realmente garantir o stand, realmente garantir uma boa plantabilidade. Para quê? Para que no futuro a gente tenha uma colheita mais favorável e uma colheita com maior produtividade. Falando em área de atuação da Comigo, dá para a gente colocar percentualmente quanto que já está aí o índice de plantio? Pedro, como essa chuva está muito esparsa, a gente tem regiões que já está com 60% plantio, igual eu mencionei, são regiões com elevação maiores, né, de 700 metros, mas nós temos também regiões da Comigo que estamos com 0. Um exemplo bem claro, assim, que nós temos regiões com área irrigada, né, e o produtor está aguardando a chuva vir porque tá com receio, né, com temor de faltar alguma chuva e a temperatura ser muito elevada e ele começar a perder algum stand. Porque geralmente em algumas regiões que é irrigada, o solo é um pouco mais arenoso. Então, consequentemente, a tendência a perder plantas é maiores. Mas é isso mesmo, né, Beck? O produtor tem que estar atento na sua área ali. Não adianta que, às vezes, no vizinho, no outro estado, começou o plantio, você tem que analisar a umidade da sua área, a condição da sua área, né? Com certeza. O produtor tem que analisar a sua propriedade, não o que outro estado, o que outro produtor está fazendo, ou outras regiões. Exemplo bem claro, nós temos regiões de Montevidéu que a precipitação vem muito boa. Já algumas regiões de Montes Claros, por exemplo, a precipitação está zero. Então, a gente não pode falar, não, vamos plantar porque Montevidéu está plantando. Não, a gente não pode, a gente tem que ter cautela, porque realmente o plantio é a única atividade que, se você perder, infelizmente, vai acarretar prejuízos sérios para você. Vamos dar um exemplo, controle de praga você consegue minimizar com produtos, mas um plantio, se você perder uma vez, infelizmente, vai ter que refazer, você vai perder tempo, você vai ter uma maior perca financeira, porque realmente um plantio prejuízo, é custo, né? Custo alto hoje, e sem falar que os custos dos produtos tem que... até um alerta, né, que eu faço nos nossos cooperados, os nossos custos estão altos, o produtor tem que ter cautela, começar a fazer a conta, colocar tudo na ponta do lápis, organizar tudo, verificar o benefício de cada produto para ter uma maior rentabilidade, maior agregação de produto, produto que agrega mesmo na produtividade dele, para ele poder realmente estar comprando, adquirindo esses produtos. Volatilidade tanto de mercado quanto climática da própria safra é muito alta, né, Beck? Então, se não tiver isso aí tudo na ponta do lápis, pode ser que ele faz um investimento muito alto e depois não consegue recuperar isso em rentabilidade, né? Com certeza, né, Pedro? Ainda mais assim, se falando de um ano, né, que toda vez a agricultura ela não é uma profissão fácil, né? O agricultor é difícil, é sempre tenso, somos cada vez mais vulneráveis a condições climáticas, às condições políticas, a intempéries entre países, né? Que pode acontecer guerras aí, isso aí tudo impacta na agricultura. Então é um momento a gente de atenção para a gente sempre estar com o pé no chão, organizado, deixar tudo planejado, para não lá na frente não ser pego de surpresa, né? Com alguma queda de preço de commodities, alguma condição climática totalmente desfavorável. Então, a gente tem que estar sempre planejando para no futuro a gente não ser pego de surpresa. Se for para resumir, a safra, a expectativa é que vai dar certo, tá tudo pronto para dar certo, mas tem que ter o planejamento, então. Sim,
Pedro, o que eu percebo que nos últimos anos, cada vez mais, o nosso cooperado, cada vez mais está planejando. Vem cada vez mais se amparando em equipamentos, em produtos mais sofisticados, e isso faz com que o produtor tenha uma tranquilidade, né? Então não tem a necessidade de ter uma pressa para plantar, não tem uma agilidade, assim, sem necessidade. Que hoje, graças ao trabalho deles, né, já está bem organizada a estrutura da propriedade. Então, você só peça cautela e que o produtor realmente sabe fazer o plantio, a gente não precisa estar, muitas vezes, insistindo com ele, mas ele sabe trabalhar, ele sabe como é que é a cultura, sabe produzir. E assim, a gente percebe que a agricultura ela passou por uns anos bons, uns anos de alta produtividade, alta lucratividade, e realmente agora estamos voltando aos patamares normais. São patamares de 10 anos atrás, que seria a média. Então, assim, é sempre com cautela, planejando todas as suas ações, para no futuro colher os frutos dessas ações que ele fizer hoje. É até importante que você falou aí, para também não assustar, né? Não quer dizer que está em declínio, é somente que tem uma fase muito positiva, até por conta de condições climáticas, que a gente estava no El Ninho, Laninha. É o Ninho. Né? Agora é o Laninha, né? Agora é o Ninho. É o Ninho agora, estávamos no Laninha, isso. Correto. E aí agora, então, a gente vai ter uma fase um pouco mais difícil, mas é o normal da atividade, né? Sim, todos que já estão na atividade há mais de 20 anos aí sabem a sazonalidade que é a agricultura. Então já estão amparados, já sabem como é que é. Então, assim, nada de alertar, mas, assim, a condição climática é um fator primordial para a agricultura. É uma indústria a céu aberto, né? Sim. Se você errar aqui no momento e faltar alguma coisa, você realmente vai ter prejuízos, né? E são prejuízos consideráveis. Então, assim, condição climática é desfavorável, mas o produtor já vem fazendo perfil de solo, já vem fazendo matéria orgânica, rotação de cultura. Então, isso aí minimiza bastante essa falta ou a menor quantidade de chuva nas regiões. Já é um produtor bem tecnificado brasileiro, né? Com certeza, graças a Deus, a agricultura, mesmo de tantos barrancos aí, o agricultor brasileiro, ele se fez valer a profissão dele, se dedicou muito e conseguiu ocupar o seu espaço e profissionalizou cada vez mais. E vai lembrar também que a sua equipe, a equipe da Comigo, está sempre à disposição para ajudar o produtor nesse início de plantio, que é sempre muito tumultuado, mas com a orientação certa ali, tem tudo para dar certo, né? Com certeza, né? A gente não precisa muitas vezes não precisa nem mencionar, porque faz tanto parte da gente, né? Mas realmente a equipe agronômica da Comigo está disponível, à disposição, realmente cada vez mais orientando o nosso cooperado no manejo e até na troca de ideias no dia a dia ali, que isso é muito salutar, né? Porque é necessário. A gente já tem as informações, a gente leva as informações, vamos chover aqui, a gente pode plantar, a quantidade aqui dá para aguentar 10 dias aí sem chuva. Essas orientações são muito importantes. A nossa equipe está preparada, está bem orientada para orientar nosso cooperado a tomar a decisão melhor para ele. Isso aí, Beck, eu acho que recado dado, já foram passadas as informações de que tem que ter essa cautela, tem que ter o planejamento. Então eu deixo o espaço aberto aqui agora para você fazer a sua consideração final, deixar o último recado aí para o produtor rural que está ouvindo esse episódio do podcast. Não, minha consideração é boa sorte para todos nós, né? Que tenhamos um ano bastante produtivo, com muitas alegrias, mas vamos passar alguns momentos em baixa devido eu acredito que realmente o El Niño será um fator limitante para algumas regiões, mas a gente vai conseguir superar esse ano, como já superamos vários anos aí, e boa sorte a todos e que nós estamos aí sempre à disposição do nosso cooperado. Isso aí, e você já sabe, né? Vou te chamar você para fazer o balanço depois da safra também, para a gente ver se deu tudo certo aí, tá? Estaremos sempre à disposição. E, se Deus quiser, com boas notícias no final da safra. Amém. Obrigado, viu, Beck? A vocês. Tudo de bom. Pessoal, esse foi mais um episódio do Comigo Cast, podcast da Cooperativa Comigo. Você confere todos os episódios do Comigo Cast que saem semanalmente todas as quintas-feiras no nosso canal do YouTube, no Spotify ou ainda em nosso site, comigo.coop.br. Por lá você também vê todas as notícias da Comigo e sabe todas as informações do que está acontecendo na sua cooperativa. Esse episódio foi dirigido pelo analista de comunicação da Comigo, Wagner Filgueira. Esse é mais um produto da assessoria de comunicação sob a coordenação de Gabriele Tricas. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau.